Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um, para que cada um saiba qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. É isso que o Espírito Santo faz quando vem sobre nós. Ele ilumina o nosso entendimento. Ele abre a nossa visão, alarga a nossa visão e faz-nos compreender o que Deus quer para cada um de nós. Essa é a maior glória que o ser humano pode ter neste mundo. A glória da revelação do Senhor Jesus Cristo dentro dele, dentro dela. Muito bem. Alguém e muitas pessoas têm perguntado sobre sonhos, visões. Muitas pessoas querem saber o significado de um sonho que teve. E, por exemplo, alguém perguntou, bispo, é bom, faz bem a gente tomar banho de sal grosso e ervas para descarregar o nosso corpo? Essas coisas, essas e muitas outras perguntas são dirimidas, são eliminadas quando a gente recebe o Espírito Santo. Ele nos guia em toda a verdade. Não é o Bispo Macedo, não é a igreja A, B, C. Não tem ninguém, não tem mestre, não tem filósofo, não tem ninguém que possa nos guiar de acordo com Deus, de acordo com a vontade de Deus, senão o seu Santo Espírito. E esta é a razão porque nós estamos nesse jejum de Daniel, excluindo informações deste mundo e bebendo e absorvendo as informações celestiais, as informações que vêm de Deus. Agora, é importante você saber que Deus, antigamente, antes da vinda de Jesus a este mundo, Deus nos falava através dos profetas. Ele nos falava através dos seus servos, aqueles homens que eram instruídos por ele para dar a direção para o seu povo, o povo de Israel em especial. Mas depois que Jesus veio a este mundo e consumou a obra de salvação, Deus envia os seus servos, ele constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres dentro da sua igreja para ensinar o povo a palavra dele, uma vez que eles são cheios do Espírito Santo, então eles têm condições de ensinar a palavra dele, que já foi revelada através do Senhor Jesus. Então, Deus nos fala hoje através da sua palavra. Ele não fala através de sonhos. Eu não creio. Qualquer que seja o sonho, seja bom, seja mal, eu não dou a mínima atenção. Tampouco eu creio nas palavras de profetas que surgem no meio do povo, adivinhos, pessoas que querem adivinhar o futuro. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus use pessoas para falar
uma coisa que ele já falou, está escrito na sua palavra. Se o profeta, se o apóstolo, se o bispo, se o evangelista ensina a palavra de Deus, então ele está profetizando. Todo dia nós estamos aqui profetizando. Por quê? Porque falamos aquilo que já está escrito. Quando você fala o que está escrito, que Deus falou, você está profetizando. Então, amiga e amigo, se você ama a sua alma, não dê ouvidos às vozes desse mundo. Dê ouvidos à palavra de Deus. Eu duvido que você vá me contradizer quando eu falo a palavra de Deus. Você pode não concordar comigo sobre a minha maneira de ser, a maneira de ver, de entender as coisas de Deus. Mas você há de convir que a palavra de Deus é imutável, é como Deus, ela não muda. E Deus não fala. Eu não creio que Deus fale através de pessoas. Ele fala através do seu Santo Filho, Jesus, a sua palavra. Por isso que ele nos dá o Espírito Santo. Você, ao receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ou o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiar os seus pensamentos. Isso é uma fé inteligente, porque você está fundamentando os seus pensamentos, a sua vida, suas decisões, em cima da palavra de Deus, que não pode dar errado. Quando você fundamenta seus pensamentos na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, então você está fazendo o que é certo, porque é a palavra de Deus que nos conduz à verdade, que é o Espírito Santo. Deus é palavra. Deus é palavra. Deus não é sonho. Deus não é visão. Deus é palavra. Então, você tem que seguir essa palavra. Olha só. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, que é o Espírito Santo, derramarei sobre toda a carne. Veja só, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, hoje, o Espírito Santo é derramado sobre todos, não é sobre uma determinada classe de pessoas. Não é sobre uma determinada igreja. Não é sobre uma pessoa especial, não. Muitos são os profetas, muitos são os apóstolos, muitos são os mestres, muitos são os pastores, muitos são os servos, as servas, que têm o Espírito Santo. Porém, Deus fala através destes servos, mas aquilo que está escrito. Não é o que ele vai trazer de novidade, não. Deus não vai falar novidade para você através de mim, não. Ele vai falar o que está escrito na sua palavra. Então, preste atenção.
ele não fala através de sonhos. É claro que antes da vinda de Jesus, Deus falava através de sonhos, de visões, revelações. Por que ele falava assim? Porque não havia livros, não havia literatura, não havia a palavra escrita. Havia apenas a lei, os mandamentos, os salmos, os profetas, os provérbios, que eram informações que somente os rabinos, os escribas, os fariseus, judeus, eram ou tinham conhecimento. Hoje não. Hoje ele derrama do Espírito Santo sobre toda a carne, todas as pessoas, sejam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou membros, ou obreiros, ou uma pessoa comum qualquer, servas e servos, está aqui escrito. Então, quando ele fala que nos últimos dias, e nós estamos vivendo nos últimos dias, todo mundo, quem conhece a Bíblia sabe que estamos vivendo nos últimos dias, e quem não conhece a Bíblia sabe que nós estamos caminhando para os últimos dias, essa é a realidade, para o último dia. Mas uma coisa é certa, todo mundo sabe que nós estamos caminhando para o fim. Os cientistas dizem isso. Então, amiga e amigo, mas Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, ele tem derramado o Espírito Santo sobre toda a carne que crê nele. Quer dizer, toda pessoa que crê no Filho dele, no Senhor Jesus. Se a pessoa não crê no Filho, não vai crer no Pai. Você seria capaz de acreditar numa pessoa que é de Deus, sem que ela tenha a instrução, a direção do Espírito Santo? Você seria capaz? Pois bem, quem tem o Filho, que é Jesus, tem o Pai, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando fala através desse servo, dessa serva, dessa pessoa comum, que não precisa ser um bispo, ou um pastor, ou um evangelista, ou um profeta, não precisa ser necessariamente um apóstolo. Não, qualquer um. Quando a pessoa é possuída pelo Espírito Santo, ela é usada por Deus para falar para outra pessoa aquilo que o Espírito Santo quer. É claro que muitos vigaristas se aproveitam dessa deixa na palavra de Deus e diz que tem o Espírito Santo para guiar as outras pessoas com fins lucrativos, pessoais. Mas, obviamente, o Espírito Santo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela sabe quem está a falar. Se é de Deus, se não é de Deus. O Espírito Santo confirma. O Espírito Santo confirma na pessoa que ouve a sua palavra que aquela serva ou servo está falando a verdade. Então, eu, pessoalmente, não acredito em sonhos de noites mal dormidas. Eu não acredito em sonhos. Porque eu sei que sonhos são frutos do subconsciente, das informações que nós temos na nossa cabeça, no nosso subconsciente. Desde bebê, a nossa consciência, o nosso subconsciente recebe informações. E aquilo vai se amontoando na nossa cabeça, na nossa consciência. E depois desce para o subconsciente.
O subconsciente fica reservando, é uma memória. Está ali. Tudo que ouviu, tudo que viu, tudo que sentiu, está tudo ali dentro, no subconsciente do ser humano. Então é natural que durante a noite, o corpo está relaxado, aqueles pensamentos, aquelas informações que estão no subconsciente venham à tona, alguns. Por isso que vem tudo embaralhado. Você vê que os sonhos, normalmente, são todos assim, não tem pé com cabeça. É ou não é? Não existe, não existe uma ordem. É tudo assim, atrapalhado, é tudo embolado, tudo misturado. E você não entende nada. Por quê? Porque todas as informações vêm, ou todas, parte das informações que você carrega dentro do seu subconsciente vem à tona, vem no seu consciente, e isso acontece quando você está relaxado no sono, no sonho. Eu não creio em sonhos, eu não acredito em visões físicas, eu acredito na visão espiritual que o Espírito Santo dá. Eu acredito sim na profecia que o Espírito Santo dá, mais fundamentado na palavra dele. Deus fala através da palavra dele. Então, nesses últimos tempos, muitas pessoas, infelizmente, coitadas, elas, por falta de conhecimento da palavra, inclusive às quartas-feiras, agora nós vamos começar estudos bíblicos na Igreja Universal, estudos da fé inteligente, estudos bíblicos da fé inteligente. E você é o nosso convidado, é gratuito, ninguém tem que pagar nada, é gratuito. Mas quem tem interesse em aprender, às quartas-feiras, a partir desta quarta-feira, todos estaremos ensinando as Sagradas Escrituras e estarão orientando de acordo com o que está rigorosamente escrito na palavra de Deus. Você vai vir às quartas-feiras, vai aprender, você vai ler o texto sagrado, nós vamos procurar abrir o texto sagrado para que todos tenham acesso às suas informações. Jesus disse: ensinai, e nós vamos ensinar. Jesus disse que nós deveríamos pregar o evangelho a toda criatura, que nós deveríamos ensinar as escrituras, a sua palavra. Os discípulos, apóstolos, perguntaram: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. E a oração do Pai Nosso. Então, nós, às quartas-feiras, estaremos dedicando a reunião, especialmente a reunião da noite. Durante o dia também vai haver, mas especialmente à noite, ensinamentos da Sagrada Escritura. Se você tem interesse, você vai ver. Se você não tem, não vem. Então, fica aí à disposição para todos aprenderem a Sagrada Escritura. Mas, por favor, como o rapaz diz, o bispo, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo. O que isso que significa para mim? Nada, nada. Não dê atenção a sonho. Dê atenção ao que está escrito. Está claro. Dê atenção à voz do Senhor Jesus. Está clara. É isso. Nós estamos hoje em campanha de busca do Espírito Santo. Por quê? Porque a promessa de Jesus não foi ninguém que fez essa promessa. Ela não saiu, não caiu do céu como chuva. Não. Ela veio pela boca do próprio Jesus. O derramamento do seu Espírito. Aqui está escrito, o profeta Joel falou, e aqui em Atos você verifica que o apóstolo falando, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
mas sonhos do que desejam. Vão sonhar os sonhos de Deus, não os sonhos pessoais. Os sonhos que têm prazo de validade, não. Os sonhos aqui tratam dos sonhos eternos, visões eternas, profecias eternas, nada que diz respeito a prazo de validade. Até sobre meus servos e minhas servas, naquele dia derramarei o meu espírito e profetizarão, quer dizer, falarão o que está escrito. Bem, o assunto é muito extenso, mas eu queria que você soubesse. Não acredite em sonho, não acredite em visão que surgem por aí, que nada tem a ver com a palavra de Deus, porque sonhos, visões, profecias que Deus promete aqui que nós teríamos é com respeito à sua palavra. Quando você recebe o Espírito Santo, todos os sonhos, todas as visões, todo o entendimento, todas as profecias, o Espírito Santo vai guiá-lo de acordo com a sua palavra, porque é ele que deu a palavra. E só ele pode orientar o que significa a sua palavra. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo, para você não cair no conto do vigário, para que você não venha cair na tentação de querer, ou alguém diz, tem uma bola de cristal, vai adivinhar a sua vida. Fulano, vem cá que eu vou ver se esse casamento vai dar certo. Nada disso, minha amiga, meu amigo. Deus não trata desse assunto, não. Ele trata de orientação segura. Ele trata de orientações que vão fazer você feliz e não infeliz. Mas isso só a voz do Espírito Santo. Por isso, Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior, uma vez bebendo do Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você ouve a voz de Deus te traz paz. Quando você ouve a voz dos sonhos pessoais, você tem paz? Não. A primeira coisa que você faz é: o que quer dizer isso? Quer dizer, você não sabe. E se você não sabe, como é que você vai ter paz? Então, sonhos, visões, bolas de cristais, sorte, nada disso, azar, nada disso funciona quando a pessoa tem o Espírito Santo, porque não é inteligente. Essas coisas não são inteligentes, porque não trazem paz. Não trazem paz. Quem vive na base da sorte não tem paz, porque sempre está em dúvida em perder, não é verdade? Não tem paz. Se você vive na base da sorte, bola de cristal, ou dos sonhos da noite, você não tem paz. Por quê? Porque você fica em dúvida. Você não sabe a interpretação daquilo. Mas se você tem o Espírito Santo, você não vive na base da sorte, do azar, do bola de cristal, de sonhos, de visões, nada disso. Porque o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. É o que promete o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, invista no recebimento do Espírito Santo e você vai ter todas as respostas que você precisa para a sua vida. Que Deus ilumine o seu entendimento com esta direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.